educação bancária e a sociolinguística educacional. Autor, Patrícia Madeira, discente do curso de graduação em Letras Português, UAB, pela Unipampa Polo Esteio. Trabalho realizado para a Semana Acadêmica de Letras, eixo temático, pesquisa e linguística. A ideia de que somente o discurso e a escrita formal podem ser aceitos promove desvalorização cultural, dificultando o aprendizado e as práticas orais e escritas. Esse sistema de ensino é baseado na educação bancária, conforme concepção de Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido. Para Freire, a educação bancária é baseada na ideia de que o professor está em uma posição superior, transferindo seu conhecimento geralmente de uma forma padrão, enquanto os alunos recebem apenas as informações. Neste modelo, não há uma construção coletiva do saber, a fim de edificar uma sociedade mais justa. Utilizando como metodologia a pesquisa bibliográfica e materiais de referência, foi possível perceber um movimento em direção à mudança no formato dessa construção de conhecimento. A sociolinguística educacional tem como objetivo conscientizar os professores e propor técnicas para o ensino da língua portuguesa, sendo que ao levarmos em consideração as variantes linguísticas dos alunos, há uma melhora na própria assimilação da norma padrão e, consequentemente, uma aproximação do aluno com o ambiente escolar, aumentando assim a autoestima dos discentes e reduzindo a evasão escolar. É papel da escola formar cidadãos pensantes e críticos, que tenham a habilidade de exprimir suas ideias dentro da sociedade, possibilitando a sua modificação. Esse processo passa pela identificação e aceitação das suas próprias expressões e modos diversos dentro da escola, no seu processo de aprendizagem diário. Olá, meu nome é Tainá Braz, sou aluna do curso de Letras da Unipampa, sou autora do trabalho Mães na Literatura, Retratos Ocultos da Maternidade Escrita em Com Armas Sonolentas, de Carola Saavedra, orientado e supervisionado pela professora doutora Luciana Abreu Jardim. O trabalho se encaixa no eixo 2, Pesquisa na área de literatura. A presente pesquisa tem como suporte teórico questões que fazem parte do projeto de pesquisa Fragmentos de Discurso sobre a Maternidade em Escritoras Brasileiras Contemporâneas e de extensão, Leituras do Feminino nos Rastros dos Discursos Maternos. Por meio da literatura, refletimos sobre a maternidade numa perspectiva realista, conduzida por uma escritora brasileira que rompe com o estereótipo patriarcal e com o romantismo criado pela sociedade, trazendo a potência do discurso materno para a literatura, para uma área que começa a dar voz às questões do feminino. Objetivamos formar leitores críticos, pensantes e reflexivos, pesquisar, investigar e debater os aspectos do discurso materno na literatura feminina brasileira, produzir um podcast sobre o tema e distribuí-lo nas escolas da rede pública do ensino médio, com o propósito de produzir um material de áudio com assunto relevante e de qualidade que proporcione uma nova experiência com a literatura. O projeto está em andamento e os debates começaram no final de novembro de 2019 e acontecem via Google Meet, com pesquisa bibliográfica e/ou literária. Com isso, aspiramos enquanto grupo discutir as potencialidades da mulher e refletir juntamente com alunos de ensino médio acerca dos retratos ocultos presentes na maternidade escrita. Realizamos a leitura criteriosa e atenta da obra, destacando os pontos relevantes e reflexivos para desenvolver uma escrita e um debate coerente, realista e afetuoso sobre o tema em questão. A maternidade apresentada no romance da autora rasga um véu que por vezes nos impede de enxergar e traz uma revelação acerca do não falado. A identidade feminina não pode ficar restrita à experiência da maternidade. Neste sentido, devemos repensar o corpo feminino e os laços afetivos e sociais que o constituem. Precisamos divulgar, ler e acolher a escrita feminina brasileira nas escolas, para despertar e proporcionar aos jovens um envolvimento emocional, cognitivo e reflexivo que permitam explorar e discutir temas importantes como a maternidade, que faz parte do contexto do aluno e necessita ser desmistificado. A literatura propicia o autoconhecimento, o reconhecimento e o pertencimento, que vai além da própria obra ou escrita.
Pensar no aluno de ensino médio é pensar na fase de criação da identidade. Por isso, o tema da maternidade merece valor e destaque, precisando ser apreciado, discutido e problematizado na escola para que esta cumpra seu papel social, coletivo e transformador. Olá, meu nome é Gisele dos Santos Amaral, sou estudante do 7º semestre de Letras Portuguesas da Universidade Federal do Pampa e vim apresentar meu trabalho intitulado Metodologias de Ensino de Língua Portuguesa como Ascensão Social, integrando o eixo 1, Perspectivas da Educação na área de Letras. O trabalho desenvolvido foi moldado através de pesquisas, entrevistas e observações de didáticas utilizadas por professores em sala de aula, contextualizando a importância do ensino da língua portuguesa como fator de desenvolvimento social e o exercício da cidadania no cotidiano dos alunos. As metodologias são muito importantes porque estão diretamente relacionadas à aprendizagem e como o aluno irá adaptar todo esse conhecimento absorvido. A linguagem se transforma no decorrer do tempo, e o professor trazer essa perspectiva para dentro da sala de aula acaba desconstruindo a ideia equivocada que muitas pessoas têm, que a língua portuguesa, no âmbito escolar, é só gramática. Ao contrário, ela contém um lado cultural muito presente na nossa vida e que deve ser explorado. Constatou-se nos dados coletados que os professores utilizam muito o livro didático e também serve como auxílio para fazer atividades. A BNCC é base de orientação para objetivos que devem ser buscados. E outro elemento muito utilizado quando possível são ferramentas tecnológicas. Recentemente, o WhatsApp e o Google Meet. Como fechamento dessa reflexão, é possível constatar que as metodologias nas aulas de português são tradicionais, mas também são inovadoras, buscando dentro da realidade escolar oferecer o melhor ensino possível para os alunos. Obrigada. Olá, eu me chamo Valéria do Amaral, sou aluna do curso de Letras Português EAD e vou apresentar o trabalho intitulado A Figura dos Povos Originários no Romantismo e a Importância da Literatura Indígena Brasileira Contemporânea. Os povos originários foram condicionados a séculos de apagamento sociocultural. Alinhado a isso está a descrição inautêntica da figura indígena em várias obras da literatura brasileira. Portanto, é necessário que se construa um espaço de discussão sobre a importância da literatura indígena, para que haja uma desmistificação dessa imagem anteriormente retratada e um resgate da ancestralidade dos povos indígenas. Com isso, o trabalho teve como objetivo analisar a estereotipação da figura indígena no período romântico da literatura brasileira, a partir da obra O Romantismo no Brasil, de Antônio Cândido. Para isso, foi utilizada como método de pesquisa a pesquisa bibliográfica, fundamentando o trabalho tanto nas discussões de Antônio Cândido, quanto de autores indígenas como Ailton Krenak e Julie Dorrico. Foi possível obter como resultado a necessidade de construção de um espaço de discussão sobre a literatura brasileira e como ela pode ser um espaço democrático e criativo. Embora tenha ocorrido inúmeras tentativas de inserção das culturas e da figura indígena na literatura brasileira, esses povos acabaram sofrendo um apagamento no que se refere ao âmbito literário. E considerando a literatura indígena brasileira contemporânea uma expressão cultural dos povos e sujeitos originários, nada mais justo que abrir espaço para que autores indígenas escrevam sobre os seus corpos, sua ancestralidade e suas culturas. Meu nome é Eliane Quinta Silva e eu sou aluna egressa do curso de Letras da Unipampa. O meu trabalho relaciona-se com a temática
a educação na perspectiva da área de letras. O professor e o ensino-aprendizagem da língua portuguesa na perspectiva da educação. O presente estudo visa esclarecer e refletir sobre a formação do professor de língua portuguesa e o quanto o ensino-aprendizagem dessa língua significa aos estudantes, ajudando-lhes a desenvolver as competências e habilidades necessárias que proporcionem uma autonomia e um maior senso de criticidade, desenvolvendo a capacidade de uso da linguagem nos diversos contextos. O meu trabalho busca ainda levar o entendimento de que o professor tem papel essencial, não somente transmitindo conhecimentos, mas direcionando e orientando os estudantes nas diversas experiências, nas práticas do uso da língua portuguesa em sala de aula, incentivando um diálogo cultural e a sua expansão à sociedade em geral. Foram realizadas diversas pesquisas bibliográficas, com as quais eu pude perceber a importância do ensino-aprendizagem da língua portuguesa, o quanto têm sido almejados os seus estudos, tanto na área de pesquisas aplicadas da referida língua, como em relação à preocupação com o conteúdo ensinado nas aulas da língua portuguesa, principalmente como trabalhar em sala de aula perante a grande diversidade linguística atual. Concluí que as práticas englobando o ensino da gramática e da literatura é necessário uma maior interação entre os educadores e os estudantes, onde as metas específicas a serem alcançadas sejam cumpridas por meio da pluralidade cultural, alcançando a todos os estudantes, e que, embora o ensino-aprendizagem da língua ampliou os seus campos de estudos e pesquisas, ainda há muito a ser estudado e pesquisado, descobrindo-se novos métodos e novas metodologias para o aprimoramento do ensino da língua portuguesa. Muito obrigada.